Daniel, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que o seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou a alguns guerreiros do exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro do fogo, na fornalha de fogo ardente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, tenha graça sobre nós nessa noite, fala o nosso coração, e que sejamos, Senhor, aqui edificados por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Essa palavra aqui é para todo mundo, certo? Mas eu quero falar especificamente para os homens dessa igreja. Mulheres, não se sintam excluídas da mensagem. Vocês podem ouvir e aprender, porque é para vocês também. Mas, diretamente para os homens, eu quero falar sobre hombridade. Não é culto de homens, mas eu quero falar a respeito de homens que se posicionam. Eu já estou ficando velho, né? Inclusive esse mês é meu aniversário. Vou fazer 40 anos. Então vocês já podem comprar um presente para mim, viu? Tem que comprar. Eu tava pensando, já vai fazer quase... Eu sou pai da minha casa e pai dessa igreja, né? E nós temos vivido um tempo de finanças apertadas, né? Então, todo o dinheiro que eu recebo, eu uso para abençoar minha família, minha esposa, os meus filhos, roupa, escola, alimentação. Então vai fazer, eu acho que quase um ano, né? Que eu não compro uma roupa para mim, não compro uma chinela, não compro nada. Eu só tenho 2 shorts lá em casa. Só estou com 2 shorts, só para você ter noção. E também mantendo essa casa aqui, né? Mantendo essa igreja com muito sacrifício, mas de verdade não é algo que me pesa, não é algo que eu fico, oh meu Deus do céu, eu nem lembro, sabe? Nem lembro de comprar alguma coisa, sabe? Mas, como eu estava dizendo, estou ficando velho, né? Quando a gente começa a ficar velho, a gente começa, não que 40 anos seja velho, né? É porque quando a gente chega nos 40, a gente lembra que já está perto dos 50, não é? Já fica assim, poxa, já não vou mais para os 30, agora eu estou indo para os 50, né? 40 começou a minha caminhada para os 50. E aí a gente começa a falar coisas como, na minha época, no meu tempo, né? E isso tem acontecido muito comigo. E eu confesso que, embora eu trabalhe, o meu trabalho me faz ter contatos com todas as gerações, né? Meu trabalho me permite ter esse contato com todas as gerações, mas embora eu tenha esse contato, eu não tenho um relacionamento principalmente com a nova geração. Eu não sei qual é o linguajar que eles estão usando, as gírias,
o que eles pensam, o que deixam de pensar, como é o dia a dia deles, como é a época deles, como eles se interagem, como eles brincam, etc. Eu não sei. Eu tenho certeza que, embora eu não saiba, mas eu tenho certeza que não é igual à minha época e talvez também à época de vocês. Né? E aqui vai dar um papo de velho. Porque na minha época, na nossa época, a gente brincava na rua. Não é verdade? Eu lembro que eu tive uma infância muito boa, porque eu morei, meus pais não eram ricos, mas também eles não eram pobres. E aí eu morei em condomínio, sou garoto de condomínio, né? Morei em condomínio fechado, então isso foi muito bom para mim, porque a gente tinha aquela liberdade de descer para brincar. Até hoje isso não sai da minha cabeça, eu vou descer para brincar. E naquela época os condomínios eram diferentes dos condomínios de hoje. Os funcionários, naquela época, um condomínio tinha muito funcionário. Hoje, um porteiro, e olhe lá, né? Um porteiro e a pessoa da zeladoria. Mas na minha época, no condomínio que eu morava, tinha muito segurança. Isso nos permitia ter muita liberdade para brincar com segurança. Então eu lembro de descer para brincar e brincar bastante. Eu lembro até de um fato que meus pais saíram e deixaram eu e minhas irmãs em casa e falou assim, ninguém é para descer para brincar. Ninguém pode descer para brincar. Porque vocês têm que ficar em casa para fazer as atividades da escola, etc. Na hora que meu pai entrou no carro com a minha mãe, foi-se embora, eu desci para brincar. E aí eu lembro de a quadra, eu ia jogar bola, né? Eu era viciado em jogar bola. Então eu ia para a quadra do condomínio, e a quadra do condomínio, ela ficava assim, num canto que dava para ver a portaria. Então eu estava ali jogando bola e toda hora olhando na portaria. Jogando bola e olhava na portaria. Porque se eu visse o carro do meu pai, corria para casa, né? E dava para... A rua que estacionava do carro do meu pai era essa parte aqui da frente, é como se fosse aqui. E aqui nessa parte, dava para mim ir correndo sem eles me verem, né? Porque tinha uns blocos, né? E aí, de repente, eu tive a sorte de ver o carro do meu pai chegando e corri, subi. Não deu jeito. Minhas irmãs me entregaram e ataca comeu lá em casa. Então, o que eu posso falar sobre a minha geração? Nós somos a minha geração, né? A minha e talvez a muito de vocês, que é de 80, de 90, de 2000 eu já não sei, né? Mas de 80, 90, a gente criou o hábito de brincar. Brincava, cada estado tem um jeito de falar o nome das brincadeiras, mas provavelmente algumas brincadeiras você lembra, né? Era o pique-esconde, salve a bandeira. Quem brincou do salve a bandeira aqui? Era bacana, né? Rouba a bandeira? A gente brincou do queima. Quem brincou do queima aqui? Da bola, queimada, que alguns lugares chamam. Queima, né? Tacobol, né? Aquele lá da latinha. Que mais? Nossa, era muito bom, não era? Então a gente não tinha o hábito de estar nos celulares, né? Com WhatsApp, esse tipo de coisa. A gente brincava de verdade, né? A gente tinha contato. E eu lembro de uma outra situação que no prédio que eu morava, do lado do prédio, tinha um terreno enorme que era abandonado. E tinha lá tinha sido uma estação de rádio e estava abandonado. Então, em meia volta, a gente chamava lá de casa mal assombrada. E desafiava os meninos a ir para lá à noite sem os pais não podiam nem imaginar, né? Pulávamos o muro e entrava na casa abandonada. Para quê? Fazer o quê? Só para dizer que viu fantasma. Mas, na verdade, ninguém viu nada. E tinha aqueles que saíam com medo. E eu lembro de uma situação da gente entrar na casa lá toda abandonada e de repente alguma coisa caiu, um gato passou, o menino se assustou e todo mundo saiu correndo. E nisso que a gente saiu correndo, aquele medo, já corria e pulava para o muro para poder subir o muro. Só que aí um dos meninos não conseguiu subir o muro e nesse dia tinha um vigia dentro do terreno, porque iam construir alguma coisa lá. E aí lá vinha um vigia de longe com a lanterna
Esse menino gritava e chorava e a gente ria. Então a nossa geração foi uma geração de brincadeira de contato, né? Eu e você, provavelmente, os meninos, né? A gente quebrou muita unha do pé jogando bola na rua. Porque nem sempre, como eu era garoto, quando a quadra estava com os adultos, né? Então a gente não tinha onde jogar bola. O que a gente fazia? Jogava na rua. E quando a gente jogava na rua, não era uma rua asfaltada como é hoje. E também não era aqueles tijolinhos bonitinhos. Era aquelas pedras que eles jogavam assim e tacavam cimento, lembra? Aí jogava a bola, quando não se errava, chutava o chão, vinha só aquela lapada, a unha saía e aquela lapada de couro com sangue assim. Aí você ia para casa, estava sentindo dor, mas antes de chegar em casa você já começava a chorar. Por quê? Porque você já sabia que a sua mãe ia atacar metiolate assim que você chegasse. Porque parecia que não existia outro remédio, não é? O único remédio que existia era o quê? Metiolate. Então, na hora que chegava em casa, a mãe via, menino, o que é isso aí? Não, mãe, não foi nada não. Pega aí, que isso aí vai inflamar. Aí, lá vinha com aquele metiolate que era um bichinho assim, vocês lembram? Enfiava, tirava. Antes dela tocar o bicho do metiolate na ferida, tu já estava chorando. Ai! Que doía demais aquele negócio. É ou não é verdade? Será que a geração de hoje aguentaria o metiolate? Hã? Não, nem arde nada, né? Eu lembro de uma vez, eu era um menino, como vocês podem ver, um menino bastante quietinho, né? Igual o meu filho lá. Eu e os meus amigos inventamos de pegar biqueira no caminhão. Você sabe o que é biqueira? Segurar na traseira do caminhão. Então o caminhão entrou numa rua, parou ali para olhar para os lados para poder entrar e a gente, menino, subimos na biqueira do caminhão aqui, ó, muito feliz. Aí o caminhão não viu a gente, de repente o caminhão começou a pegar a BR e acelerar. A gente começou a ficar aperreado, eu fiquei nervoso. Eu disse para ou eu pulo, ou esse cara vai me levar para algum lugar que eu não sei onde é. Eu pulei e tá enrolando no asfalto e o povo gritando: morreu! E aí eu, morrendo de vergonha, parei e fiquei com os olhos fechados, porque eu fiquei com tanta vergonha. Eu estava vivo, mas eu não tinha coragem de me levantar. De repente a multidão parou, olhou assim para mim: tá vivo? Aí chutou assim: tá vivo? Aí eu abri os olhos e todo sangrando, machucado e ralado. E eu já fui para casa pensando: meu Deus do céu, quando a minha mãe souber, eu vou levar uma surra. Não, eu ia levar uma surra por ela saber que eu estava pegando biqueira no caminhão. Quando eu chego lá em casa, a minha mãe: que é isso, menino? Ô mãe, caí do pé de goiaba. Ela fingiu que acreditou, né? E eu deixei por isso mesmo. Mas aí, tacou o quê? Metiolate no corpo todo. Ah, my God. Só depois da nossa juventude, a nossa geração foi uma geração que pegou o início da tecnologia, não é? Eu lembro quando meu pai chegou em casa com aquele celular tijolão, enorme, né? Hã? Era um Sony, não era? Um pretão aqui que abria assim, parecia né? Coisa enorme. Aí eles compravam uma capinha e penduravam aqui, né? Aí, celular só era para quem era rico, né? Meu pai não era rico, mas a empresa ele trabalhava numa empresa grande, ele viajava até para o exterior, essas coisas. Então a empresa foi lá e deu um celular para ele. Mas até então, e isso já começou os computadores domésticos, né? Lá em casa não. Até chegar um computador demorou um pouquinho. Então, depois do celular, aí veio o computador doméstico. No computador doméstico a gente conectava a linha de telefone no computador para acessar a internet. Aí você sentava para acessar a internet e aí você esperava. E de repente, aí o que você ia fazer na internet? Era novidade, não tinha nada para fazer. Você ia abrir um site. O site demorava quase meia hora. Começar, não sei se vocês lembram, mas carregava assim. Primeiro uma parte, outra parte, outra parte.
Aí você acessava o site para ver notícia, para ver alguma coisa. Aí começou os vídeos de tipo esses memes, né? Pessoa caindo, não sei o quê. Aí começou a ficar interessante a internet. Você vê, né? Aí vê aquela... Lembra da Havaiana de pau? Você via a Havaiana de pau, ficava rindo com a Havaiana de pau. Aí começou as mídias sociais, né? Eu não sei se vocês lembram, mas até onde eu lembro, a primeira mídia social que eu tive na minha vida foi o Flogão, que era tipo um blog, né? Você tinha um flogão, aí você botava uma foto e escrevia lá alguma coisa. Eu, como ainda era bem jovem, eu não tinha o que falar. Então eu botava lá. Aí de repente surgiu o tal do Orkut. Aí todo mundo estava no início, só podia entrar no Orkut quem fosse convidado. Então você ficava sempre pedindo para alguém, ei, me convida para me entrar no Orkut. Aí você entrava no Orkut, aí depois tinha as comunidades, e aí foi aquele tempo, que era o tempo da paquera. Você começou a eu estou falando da minha geração aqui, tá? Começou aquelas paquerinhas no Orkut. De repente apareceu o tal do Messenger. Você lembra? O MSN, que você conversava, de repente o bicho... Não era? Aí depois surgiu, pelo menos aqui no Brasil, o Facebook. Aí depois do Facebook surgiu os celulares foram evoluindo, que antes a gente mandava torpedo. Quem é da época do torpedo aqui? E já tinha que pagar, né? A não ser que você entrasse no site e enviasse pelo site, que era de graça. Torpedo. Aí depois surge então o WhatsApp. Teve alguma coisa antes do WhatsApp? Que eu lembre, não. ICQ? Não, eu lembro do Facebook. O Instagram, eu acho que o Instagram veio depois do WhatsApp. Não é? Veio antes? E assim foi. Então hoje nós vivemos essa geração que é celular, tem música. Antigamente você tinha que baixar música. Aí as pessoas inventaram de baixar aquele programa Ares, que você baixava uma música e 30 vírus. Você baixava um filme e 50 vírus. De repente teu computador estava com problema, lá ia você. Então, a nossa geração, pelo menos a minha, ela foi passando por essas evoluções. E nesse tempo todo, muita coisa para nós não era tão fácil como é hoje. De relacionamento, de conhecimento. Você ia estudar, o professor te dava um dever para fazer, você tinha que ler o livro. Hã? Barça? Não. Eu conheço o Atlas. Né? Lembra do Atlas, que era um livrão grandão, que é tipo uma enciclopédia, né? Eu lembro do Atlas. Barça eu não conheci, não. Deve ser daqui do Maranhão, né? E aí você tinha que ler. Você tinha que saber onde era a página. Você tinha que pesquisar mesmo. Você começava uma folha, uma outra. Hoje não. Hoje, na verdade, até um tempo atrás, você pesquisava onde? No Google, não era? Eu estava lá no Google, aí aparecia vários sites, Wikipédia, tem gente que ia lá para o Wikipedia e pesquisava no Wikipedia. Hoje está mais fácil, que você vai no GPT, além dele saber, ele ainda vai responder por você. É ou não é? É isso. Então as coisas estão ficando o quê? Fáceis demais. E essa facilidade, ela é boa, mas ela também pode se tornar o quê? Perigosa. Perigosa como? Ela se torna perigosa porque tempos bons fazem homens fracos. Tempos difíceis fazem o quê? Homens fortes. Quando nós vivemos na abundância, aonde temos tudo ali à nossa disposição, aonde as coisas são fáceis demais para que possamos conquistar, nós não somos capazes de reconhecer o valor que há sobre aquilo. Porque o valor, o que é o valor? Você sabe o que é o valor? Se você me perguntar quanto é uma televisão de tantas polegadas, aí você vai dizer, pastor, está em faixa, uma baratinha, 2.000 e pouco, uma mais cara, 3.000 e pouco, uma mais assim, 4.000 e pouco. Eu pergunto para você, o que é que tem valor?
O dinheiro ou a TV? Hã? É a TV. Então não é a TV que custa 4 mil reais. O que custa 4 mil reais é uma TV. É a TV que determina o valor do dinheiro, não o dinheiro que determina o valor das coisas. Como assim, pastor? Eu não sou um cara especialista em economia, né? Mas eu entendo um pouco do que eu leio. E a economia, ela funciona sobre importação e exportação. Aquilo que você importa vai determinar o valor do seu dinheiro. E aquilo que você exporta também. Então, essa garrafa, ela custa R$1. Ela não custa mais R$1, né? Custa R$3, por exemplo. Se a garrafa de água custa R$3, não é porque o valor de R$3 é que determina quem ela é. É ela que determina o quanto ela custa. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito. Mas o dinheiro, por exemplo, vou ser mais objetivo aqui. Na minha época, com 50 centavos, você comprava 10 pães. Com 50 centavos, você ia para a lanchonete, comprava uma bomba e um caldo de cana. Quem lembra dessa época? Uma coca de 1 litro custava 50 centavos. Hoje, uma coca de 1 litro custa R$10. Eu pergunto para você, o que foi que aconteceu que fez com que a coca custasse R$10? Por que a coca está cara? Porque o valor do nosso dinheiro está desvalorizado, ou melhor, ele decaiu. Então o produto passa a ter um valor, o produto sempre teve aquele valor. O nosso dinheiro é que não é mais capaz de comprar esse produto por o mesmo valor que ele tem. Se você for nos Estados Unidos, você vai ver que com $1 você compra um sanduíche e um refrigerante. Por quê? Porque o dinheiro lá está sendo valorizado. E é valorizado pelo quê? Pelo mercado. O que eu quero dizer para você? Tempos bons fazem homens fracos. Por quê? Porque o homem deixa de saber o valor, o preço do sacrifício e da luta. Tempos difíceis tornam homens fortes, porque ele entende o valor da sua luta, da sua jornada, do seu sacrifício. E aqui, eis o segredo espiritual que Deus derrama sobre a nossa vida. Existe uma jornada na vida cristã que todo cristão irá passar. Ela se repete em toda a Escritura. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, aconteceu com Jacó, aconteceu com Moisés, aconteceu com Elias, aconteceu com Davi e aconteceu com Jesus. Todos os grandes homens da Bíblia passaram pela mesma jornada. Que no dito popular, ou no mundo das escrituras, da escrita, chama-se da jornada do herói. Quem conhece a jornada do herói? A jornada do herói, ela consiste em o chamado, o conflito do chamado e o ato de heroísmo. Então todos esses homens passaram por esse processo, por essa jornada. Qual? Eles foram chamados para algo. Deus chamou Abraão e disse, vou fazer de ti uma grande nação. Deus chamou Isaac e disse, vou te abençoar com uma esposa. Deus chamou Jacó e disse, de ti eu vou continuar uma grande nação. Você vai perpetuar a mesma promessa que eu fiz a Abraão. A Moisés, Deus disse, você vai livrar o meu povo das mãos dos egípcios. A Elias, Deus disse, eu farei de ti um grande profeta, o símbolo da profecia na terra. A Davi, ele disse, eu farei de ti um grande rei, o rei de Israel, um rei que Israel nunca teve e nunca terá. E a Jesus, o chamado de salvar toda a humanidade.
Todos esses homens, eles tiveram um chamado. Amém? Então a nossa jornada, ela deve começar onde? No nosso chamado. É a pergunta que eu te faço. Qual é o teu chamado? Deus te chamou para o quê? Deus me chamou para ser pastor. Ele me escolheu para ser um pastor, amém? Esse foi o meu chamado. Quando eu cheguei na igreja, a coisa que mais me chamou a atenção foi o pastoreio. Por quê? Porque ele está na frente pregando? Porque ele é o mais bem visto? Não. Pela oratória, pelo discurso. Eu disse, eu quero ser um pastor. Eu lembro quando cheguei na igreja de garoto, o pastor pregando e eu me imaginando no lugar dele pregando. Garoto, pequeno. Eu pensando, um dia eu vou ser um pastor, um dia eu vou pregar, um dia eu vou estar ali. Até que o meu pastor foi ungido por um grande pregador. Eu já contei essa história para vocês. E aí, olha só que massa. Foi um culto no estádio, onde vários pastores foram ungidos. Eu estava na última trave, bem distante do palco, porque estava lotado. O meu pastor foi ungido, ele desceu do palco com a esposa dele, ele foi lá onde estava a minha mãe, meu pai, eu e minhas irmãs, pegou o óleo que estava na cabeça dele, botou na minha cabeça e disse, você será a voz que clama no deserto. Por que ele falou isso? Eu não sei. Eu não sei por que ele falou isso. Mas ele falou, você será a voz que clama no deserto. Amém, glória a Deus. O que é a voz que clama no deserto? Esse é um termo que se refere a Elias e a João Batista, que eram os pregadores solitários. Eram os pregadores da solidão. E aí, ali foi o meu chamado. Deus confirmando, você vai ser um pregador. Você vai ser um pastor. Eu estou te ungindo hoje e pouco tempo depois meu pastor foi embora para São Paulo. Foi trocado de pastor, ele foi embora para São Paulo. Então, ali Deus me deu um chamado. Eu tinha 12 anos de idade. Você vai ser um pastor. Depois dali eu virei pastor? Porque depois do chamado vem o quê? O conflito do chamado. Depois que Deus nos dá o chamado, nós começamos a viver o conflito. O que é esse conflito? É justamente o tempo difícil que nos faz o quê? Homens fortes. Deus chama Abraão, sai da tua terra, um lugar de conforto, e vai para um lugar que eu te mostrarei, um lugar que já tinha gente. Deus estava dando, o povo diz isso, né? Deus está dando uma terra que não é dele, entre aspas. Porque quando Abraão chegou lá e disse assim, Deus me deu essa terra, aí os cananeus que estavam lá, opa, os nossos deuses também nos deram. E aí? Abraão poderia ter dito assim, pô Deus, o Senhor disse que ia me dar uma terra. Aí Deus olhou para ele e disse, eu disse que ia te dar a terra. Eu não disse que tu não ia ter que lutar por ela. Então, toda vez que Deus nos dá um chamado, logo após nós somos levados ao processo de maturação do chamado. E esse processo de maturação do chamado é onde nós vamos viver os conflitos. Então Deus disse assim, eu vou te fazer um pastor, você será a voz que clama no deserto. Glória a Deus, agora eu vou virar pastor. Eu era garoto, já não podia ser um pastor, não é? Não ser um profeta Miguel aí da vida. Mas eu queria ser pastor. Então eu comecei a lutar pelo meu pastoreio. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, com 20 anos eu virei pastor. Amém? Só que eu fui ser pastor de uma igreja que não tinha membro. Tinha 5 irmãos. E eu só fui ser pastor nessa igreja porque ninguém queria ir para lá. Ó, tem um trabalho na cidade de Barro Duro, tem ali uma galera lá, tem a igreja lá, certo? Quer pastorear lá? Quero. Vou sim. Cheguei lá, 5 irmãozinhos, faziam um culto, a igreja era mais ou menos desse tamanho aqui, fazia um culto só com 5 irmãos. Fazia todo domingo um culto aqui com 5 irmãozinhos na igreja. Aí depois eu fui descobrir que ninguém tinha aceitado ir para lá, ninguém queria ir para lá, só eu que era doido para ir para lá.
Mas aí foram 3 anos sendo pastor naquela igreja, e a igreja o quê? Cresceu. Aí você pensa assim, poxa, pastor, legal, Deus te abençoa, agora Deus vai te mandar para um lugar maior. Mandou. Se ele tinha me mandado para um lugar que tinha uma igrejinha, Deus me tirou desse lugar e me enviou para um lugar que não tinha o quê? Igreja nenhuma. Deus disse assim, tu vai chegar lá e vai plantar uma igreja. Mas, Senhor, como é que eu vou plantar uma igreja num lugar que eu não conheço ninguém e ninguém me conhece? É isso aí. E eu fui plantar. O dia que eu cheguei na cidade, a junta de missões que me enviou, disse assim, tal, pode ir, não sei o quê. No dia que eu cheguei na cidade, que eu desci os pés, não tinha nem rodoviária. A rodoviária era só uma casinha assim. Desci, 9 horas da noite. Aí perguntei para uma pessoa lá, qual é o hotel mais próximo daqui? É bem ali no posto de gasolina, o único posto de gasolina da cidade. Só tinha um posto de gasolina. Aí eu fui lá. Quando cheguei no hotel, o hotel tinha 3 quartos, todos lotados. Eu disse, é mesmo? Não tem nenhum lugar para mim dormir, uma rede, alguma coisa? Não. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, aonde eu vou dormir essa noite? Aí eu fui andando na rua e conversando com as pessoas para ver se tinha uma outra pousada, mas não tinha. Até que uma senhora disse assim, você quer dormir aqui? Uma senhorinha falou com uma senhorinha, um senhorzinho, você quer dormir aqui? Eu disse, é o jeito, porque senão eu vou dormir na rua. Igual a música lá do seu guarda, do seu vagabundo. Dormi na casa da senhora que eu não conhecia. E lá eu tive que começar uma igreja da onde? Do zero. Se Deus tinha me enviado para uma igreja que tinha 5 pessoas, agora Deus me enviou para uma igreja que nem era igreja. Os primeiros cultos, depois eu aluguei uma casa para me morar, e os primeiros cultos que eu fazia, eu ganhei uma certa quantidade de banco muito parecido com esses aqui, ganhei os banquinhos que uma outra igreja doou, e os primeiros cultos que eu fazia era com ninguém. Era eu sozinho em casa fazendo culto. Eu fazia culto mesmo. Botava as cadeiras e louvava, e cantava, pregava, até pedia oferta. Você que trouxe a oferta hoje, traga aqui, coloque sua oferta. Mas tudo isso foi fazendo o quê? Foi Deus maturando, preparando, tornando um homem fraco, um homem sem conhecimento, um homem sem experiência, tornando esse homem o quê? Forte, resistente, maduro. E quando essas histórias são contadas, as pessoas não sabem as lágrimas que foram derramadas, os sentimentos que foram processados. Quantas vezes eu pensei em desistir, principalmente lá na cidade de Matias Olímpicos, que eu fui começar o trabalho do zero. Liguei para uma amiga minha que era missionária, estava na África. Liguei para ela e disse assim, minha irmã, eu vou embora hoje. Estou 3 meses aqui, não ganhei uma alma para Jesus. Eu estou 3 meses fazendo culto só para o vento. Aí ela falou assim, Douglas, não faz isso. Não, Deus não me chamou não. Porque se Deus tivesse me chamado, eu tinha pelo menos ganhado uma alma para Jesus. Mas eu estou aqui 3 meses fazendo nada. Aí ela, cara, espera mais um pouco. Como foi lá em Barro Duro? Não foi assim? Deus te abençoou? Espera mais um pouco. Tá bom. Aí uma senhora bateu na porta da minha casa e disse assim, eu ouvi dizer que tu tem umas roupas para doar. Eu tinha uma penca de roupa assim, que as igrejas enviaram para doação. Eu disse, tem. Ó, a senhora escolhe aí e vê qual que a senhora quer levar. Aí ela disse assim, na hora eu pensei assim, mas é a minha oportunidade. Aí eu disse assim, mas peraí, eu só deixo a senhora pegar as roupas se a senhora deixar eu fazer um culto lá na sua casa. Ela, tá bom, meu filho. Beleza. Aí ela pegou as roupinhas dela, ela tinha tanta roupa que ela disse assim, eu posso mandar minhas filhas vir buscar aqui as roupas? Eu, pode. Meu amigo, vinham as filhas dela. Umas 3 mulheres, com uma penca de filho. Era riso, mas entrou, pegou com as suas roupas. Aí eu fui lá, fazer o culto na casa da senhorinha. Quando eu cheguei lá, casa simples, ela, o marido dela, o seu Pedro, o nome dela, ela era conhecida como Dona Chicó, o seu Pedro, aí as filhas dela, os maridos das filhas, interiorzinho, tinha luz, sabe, aquelas casas bem simples e tudo mais. Aí eu tinha um violão, sentei com o violão, aí eu fiz uma oração, Senhor, abençoa e tal, aí cantei uma música, um cultozinho simples, né? Aí cantei, como era povo do interior, aí eu cantei aquela música, divino companheiro no caminho, tua presença
sinto logo ao transitar por esse caminho, onde houver sombra, já tenho luz, a luz divina do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aí quando eu terminei de cantar, a senhorinha estava chorando. Aí eu dei uma palavra e perguntei se na próxima semana eu poderia ir lá. Ela disse, pode sim. Próxima semana eu fui e comecei a fazer o culto lá na casa dela. Depois eu convidei ela e a família dela para assistir o culto na minha casa. Eles começaram a ir. Era um culto difícil, irmãos. Eu até compartilhei uma foto com os diáconos, né? No grupo lá. Era um culto difícil. Sabe por quê? Porque cada filho tinha cada filho dela, cada irmã tinha uns 5 filhos. Então, era eu pregando e os meninos correndo, gritando, chorando. Teve uma vez que o menino aprontou tanto que quebrou o dedo na porta da... O dedo ficou torto, assim, acabou o culto. Todo mundo... Ainda bem que eu morava na frente do hospital. Leva os meninos para o hospital. Era eu pregando e tendo que lutar com as crianças. Tia quer tá aí? Ó, ei rapaz, você tá aí? Rapaz, você quer? Ei, deixa a menina. Aí essa família foi a primeira família que eu batizei. 1 ano depois, batizei essa família. Mas 1 ano depois, começou a vir mais gente na igreja. Começou a vir várias pessoas na igreja. E aí um dia a dona Chicó chegou lá em casa chorando. Pastor, ela e a neta dela. Pastor, a neta dela tinha em torno de 18 a 19 anos. Aí as duas chegaram chorando. Pastor, o que foi? Nós fomos lá na cidade de Esperantina. Eu me esqueci qual era a cidade mais próxima. Acho que era Esperantina. Vamos lá na cidade de Esperantina, porque na cidade de Matias Olinda não tinha banco. Tinha que ir na outra cidade para resolver coisa de banco. Ela era aposentada, foi resolveu uma coisa no banco. Chegou lá, a fila estava grande, banco lotado. Aí ela decidiu sair do banco para ir comer um salgadinho. Aí foi na lanchonete, comprou um salgadinho, refrigerante para ela e para a filha dela. Voltou para o banco. De repente, a polícia entra no banco e dá voz de prisão para ela. Você está presa. Algema a senhora e a neta dela e leva para a delegacia. A gerente do banco que conhecia ela dizia, dona Chicó, mas o que foi que aconteceu? Aquele movimento correu para a delegacia também. E a dona Chicó sem saber porque estava sendo presa. Chegou lá na delegacia, a mulher da lanchonete tinha acusado a dona Chicó de quê? Acusou a dona Chicó de dar dinheiro falso. Aí a gerente do banco falou assim, olha, eu trabalho com dinheiro. Eu sei ver se o dinheiro é falso ou não. Traz o dinheiro que eu vou avaliar se o dinheiro era falso ou não. Aí a mulher da lanchonete levou o dinheiro e o dinheiro era o quê? Verdadeiro. Aí a dona Chicó, a polícia liberou e tudo mais, a dona Chicó chegou lá em casa chorando. Ah, pastor, eu nunca fui tão humilhada na minha vida, toda a cidade viu, não sei o quê. Eu tenho tantos anos de idade, nunca fui humilhada na minha vida dessa forma, pastor. Como é que pode? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Aí ela falando e eu pensando assim, dona Chicó, queria eu que fosse comigo isso aí. Ela, por quê, pastor? Minha irmã, a senhora acabou de ganhar uma bênção na sua vida. Que bênção? A senhora vai fazer o seguinte, esse aqui é um amigo meu, ele é advogado. Eu vou falar com ele e ele vai entrar em contato com a senhora. E a senhora vai processar o Estado, porque a polícia é a serviço de quem? Do Estado. A senhora vai processar o Estado e vai processar essa senhora. E a causa ganha. A dona da lanchonete. E a causa ganha. E o meu amigo que era advogado, era sangue no zóio. Ele disse assim, eu liguei e conversei com ele disse assim, eu vou tirar dinheiro desse Estado, não é pouco não. Vai ser muito dinheiro, Douglas. Eu disse, amém. Tempo depois, o que acontece? Ela ganha o processo. E ela ganhou um dinheiro bom. Tão bom, que ela comprou praticamente uma quadra inteira de terreno.
Aí ela saiu dividindo os terrenos. Isso aqui é da minha filha, isso aqui é da minha outra filha, isso aqui é da minha filha, isso aqui eu vou fazer um negocinho. E esse terreno aqui é da igreja. E é onde a igreja hoje existe lá. Olha as histórias, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Esses homens aqui são israelitas, que estavam vivendo. Esses aqui não são os nomes deles de verdade, não. Esse aqui é o nome que foi dado a eles pelos babilônicos, assim como Daniel. E eles estavam na Babilônia, que não era o lugar deles. E eles foram escolhidos por serem jovens e bem aparentes para servirem o rei, assim como Daniel. Inclusive são os amigos de Daniel aqui. E o que acontece é que o rei Nabucodonosor sabia que o povo de Israel, que havia sido tomado da sua terra e levado para a Babilônia, era um povo extremamente devoto, convicto da sua fé ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Então, o que acontece? Ele decretou uma lei de que todos deveriam adorar a imagem que ele havia construído do Deus dele. Se não me engano, a própria imagem dele. E todos deveriam cultuá-lo. Todos deveriam adorá-lo. Então a situação é que, quando chegou esse momento em que todos deveriam prestar culto a esse Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante do Deus pagão. Os homens que tinham inveja, inclusive tinham inveja de Daniel, eles falaram de longe: Rei Todo-Poderoso, ó Rei Grandioso, aqueles homens não se curvaram. Os teus protegidos, os teus queridinhos não se curvaram, não acataram a tua regra, a tua lei. E Nabucodonosor não podia deixar assim. Então ele, para tornar aqueles homens de exemplo, ele tinha um caldeirão, uma fornalha, mandou acender um fogo, mandou potencializar o fogo que havia lá e jogou os 3 homens dentro da fornalha. Amém? Verso 24 diz o seguinte: então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse-lhe ele: porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Significa que o 4º homem que estava na fornalha não tinha uma semelhança comum aos homens. Provavelmente era mais alto, provavelmente era mais forte, provavelmente era mais belo. Então, quando o rei viu a fornalha, não havia somente 3 homens, mas 4 homens. Mais na frente, ele vai mandar tirar Nabucodonosor vai mandar tirar os 3 homens, e aqueles homens saem com a sua roupa, a sua túnica, o seu manto intacto, sem ter pego fogo. E aqui, meus irmãos, é onde nós precisamos entender, primeiramente, o nosso chamado. O nosso chamado, seja seu, seja meu, eu sou um pastor. Talvez o teu chamado não é ser pastor, é ser um adorador. Talvez o teu chamado é ser um empresário que vai honrar o nome de Deus. Mas talvez o teu chamado seja ser pastor também, seja ser, não sei, um grande evangelista, um missionário. Logo após o nosso chamado, sempre virá a resistência. Você sabe o que é resistência? Você estudou física na escola? Resistência é uma força o quê? Oposta, que resiste à tua força. E ela pode ser igual. Se ela for igual, o que vai acontecer? As 2 forças vão se anular
não é? Quando a força é igual, ela se anula, então as pessoas vão ficar paradas, intactas. Nenhum vai para frente, nenhum vai para trás. Vem cá, Adila. Vamos fazer aqui uma peça. Daí o Adila. Então, imagine que o Adila tem a mesma força que eu. Põe a mão no meu ombro. O Adila tem a mesma força que eu. Então, eu vou fazer aqui, botar meu peso aqui, ele põe o peso dele aqui. Nem ele cai, nem eu caio, porque a minha força está sendo anulada pela dele e a dele pela minha, certo? Isso é um tipo de resistência. Mas existe aquela resistência que faz o quê? Me empurra para trás, que me empurra. Ele está dando uma maior força, o que exige que eu, persevere. E tem a minha força, que pode ser uma resistência maior e pode colocar ele para trás. Obrigado, meu irmão. Você é um excelente ator. Ou seja, a resistência, ela é uma força igual, maior, mas nunca menor. Porque se é menor, não gera o quê? Resistência. Aquilo que vem para te paralisar, aquilo que vem para fazer você recuar, nunca será mais fraco que você, meu irmão. Vai ser algo difícil. Vai ser algo tentador. Vai ser algo que vai realmente te fazer cansar e fazer você pensar em até desistir. Eu já aguentei até aqui, Senhor. Eu estou no meu limite. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Porque a força que está resistindo contra o teu chamado, a força que está resistindo contra o teu sonho, ela nunca é mais fraca que você. No mínimo, ela é igual. E te faz parar. E o que isso faz acontecer? Quando nós estamos lutando com uma força que é igual ou maior, isso leva a gente ao quê? A potencializar a nossa força. Então eu estou empurrando, a força é igual. Não estou saindo do lugar. Se eu fraquejar, ele que vai me empurrar. Então, eu preciso ir para frente. Eu vou tentar o quê? Potencializar minha força. Aí eu vou fazer assim, eu vou tentar fazer assim, eu vou tentar empurrar de qualquer forma. Quando nós temos um chamado, o nosso inimigo, ele vai tentar ou nos paralisar ou nos fazer recuar. Então você tem um sonho. Então você tem o teu chamado. Deus me chamou para ser um grande empresário. Para quê? Para que eu compre casas, compre carro e ostente? Não. Deus me chamou para ser um grande empresário. Primeiramente, para honrar o nome dele no meio empresarial. E segundamente, para que através das minhas finanças eu possa abençoar outras vidas. Se não for esse chamado, você está no lugar errado. Porque Deus nunca vai te abençoar só por vaidade. Honrar o nome dele e abençoar outras vidas. Deus me chamou para ser um empresário. Aí você abre a tua empresa. No primeiro mês, ela já começa com dívida. No segundo mês, tu não tem dinheiro nem para tu e nem para sustentar a empresa. E tu fica pensando, agora, vai fechar. Toda força que vai tentar nos fazer parar, ela é maior ou igual a proporção daquilo que nós apresentamos. Nós começamos a igreja. Quando nós começamos a igreja aqui, vem um, vem dois, tem culto que vem ninguém, tem culto... Ai, Senhor Jesus. E no final do mês a gente tem que pagar o aluguel. No final do mês tem que pagar a luz. Aí tem outras coisas. E aí fica pensando, daqui a 6 meses, Senhor, será que a igreja ainda vai ter esse dinheiro para se manter? O melhor é desistir, não é não? O melhor é dar um passo para trás. O melhor é recuar. Por quê? Porque a força que está nos resistindo, ou ela está nos fazendo parar ou nos fazendo recuar. Só que, eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito, eu estou tentando. Mas só que, tempos difíceis fazem o quê? Homens fortes.
Abacuque, quando passou um tempo de dificuldade, ele disse assim para ele: eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe quem fez isso também? Davi. Quando Davi chegou para o rei, disse assim: eu vou lutar contra o gigante. Aí o rei chegou assim: como é que tu vai lutar contra o gigante? Tu é um menino. Ele: opa, peraí, eu já lutei contra um urso e ganhei. Eu já lutei contra o leão e ganhei. O Senhor me honrou em todas essas batalhas. Essa contra o gigante não será diferente. Deus há de me honrar também. Eu vou vencer esse gigante. Então o que foi que ele fez? Ele trouxe à memória aquilo que lhe dá esperança. Eu já venci um urso, eu já venci um gigante, e eu vou vencer esse... Ou eu já venci um urso, já venci um leão, eu vou vencer esse gigante. Agora pensa comigo. Se a força que está nos resistindo é igual ou maior que a nossa, como nós vamos vencer essa força? Se a força que está me resistindo me mantém parado, se a força que está me resistindo está me fazendo recuar, como é que eu vou vencer essa força? Como eu vou vencer essa luta? Como eu vou vencer essa guerra? Homens fortes são forjados no tempo. E o tempo faz com que esses homens sejam também homens cheios de convicção. Homens fracos são indecisos. Pergunto: meu irmão, você vai vir? Ô, pastor, eu não sei se vai dar para mim. É indeciso. Diz sim ou não. Pastor, eu vou. Pastor, não vai dar para mim. Sim ou não? A Bíblia diz isso. Que as tuas respostas sejam sim ou não. E o que passar disso é o quê? É do diabo. Ah, não sei. Vou ver. Não, sim ou não. Homens fortes, eles têm palavra. O que eu tenho ensinado para o meu filho, eu falo só uma vez. Na segunda eu faço. Se eu falar: se eu me levantar, eu te dou uma surra. Se eu levantar, eu vou dar uma surra. Mesmo que ele corra, que ele faça. Por quê? Porque a minha palavra, ele precisa entender que o pai dele, quando diz que vai fazer algo, faz. Nós temos vivido uma geração de homens que não têm palavras. E sabe por que não têm palavras? Porque não sabem valorizar palavras. Porque foram criados em um tempo em cuja palavra, a moral e a hombridade não tem valor nenhum. Mas homens que andaram na dificuldade, homens que tiveram que dormir debaixo de chuva, homens que tiveram que andar milhas e quilômetros para conseguir alguma coisa, esses homens, eles aprenderam a dar valor, não só o seu sacrifício, mas também a sua palavra. Se eu disser que eu vou, eu vou. Irmão, eu vou lá. Mas chegou bem na hora, estou com preguiça. Meu irmão, não vai dar para mim não. Se eu disser que eu vou, eu vou. Se eu disser que eu não vou, eu não vou. Tempos difíceis fazem homens de palavra. Porque num ambiente onde se tem mentiroso, a verdade, ela é ultra valiosa. Num ambiente onde todo mundo diz a verdade, a mentira torna-se perigosa. Então, se nós vivemos em um tempo onde nós estamos lotados de homens mentirosos, homens enganadores, homens cheios de falhas, cheios de erro, homens de honra passam a ser valorosos. Eu já falei isso para minha esposa, que às vezes ela normal, né? Dá um ciúmezinho daqui. Eu disse assim para ela: olha, é o seguinte, se um dia eu tiver que fazer alguma coisa errada, arrumar uma outra mulher, antes desse dia chegar, eu termino com você. Porque não se trata de trair ou não, se trata, sabe do quê? Do meu caráter, da minha honra. Eu vou trair a minha esposa, eu não vou estar manchando ela, não vou estar manchando a minha história.
Eu vou estar manchando a minha crença, a minha fé. Se eu cometo um adultério, todos vocês vão falar, o pastor, eita, como é que o pastor faz isso? Eita, como o pastor não sei o quê. É ou não é verdade? E alguns vão sair da igreja, vão perder a fé. Então eu sei do peso que é a minha palavra e do meu caráter. E por conta disso, eu tenho que me posicionar. Ah, pastor, mas tu sabe, a carne é fraca. A carne é fraca para homens fracos. Quando você diz que a carne é fraca, você está dizendo que a força que te resiste é maior que você. A carne é fraca para homens fracos. Homens fortes são homens sábios. Eles sabem da sua fraqueza, então eles fogem. Eles não entram no perigo. Eles não entram na armadilha. Eles saem antes da armadilha ser armada. Homens fortes tentam manter o seu caráter. E não por conta das outras pessoas, mas por conta de quem ele sabe quem ele é. Então, independente da minha esposa, eu não estou sendo fiel a ela por causa dela, não. Eu não estou sendo fiel à minha esposa por causa dela, não. Estou sendo fiel a ela por causa de mim. Deus diz assim na palavra dele: eu vou abençoar o povo, não por causa do povo, mas por causa do meu nome. Você já leu isso na Bíblia? Deus está dizendo assim: eu vou abençoar vocês, não por quem vocês são, não. Eu vou abençoar vocês porque eu sou Deus. Eu vou abençoar vocês porque eu sou o Senhor, não por quem vocês são. Homens de caráter, eles estão preocupados com quem eles são, e não que as pessoas pensam que eles são. Então, o que adianta eu vir aqui na igreja e transfigurar uma santidade, transfigurar uma bondade, transfigurar um falso moralismo, quando na verdade eu não pratico nada do que eu prego? Então, as minhas lutas, elas são causadas por conta da minha fé. Amém? Você entendeu isso? As minhas lutas, elas são causadas por conta da minha fé. Porque no dia que eu não quiser ter mais fé, eu posso fazer um monte de coisa errada. Esses homens, eles poderiam ter dobrado os joelhos, não poderiam? Eles poderiam ter se curvado àquele Deus. Eles poderiam até pensar assim, como muita gente pensa: cara, eu não vou morrer não. Eu não vou deixar o rei me matar. Eu vou dobrar meu joelho, mas aqui dentro de mim, Deus sabe que eu estou adorando a Ele. Não é assim? Tem gente que não faz assim? Eu vou dobrar o joelho, vai ficar tudo bem, ninguém vai saber, mas dentro de mim, Deus sabe que eu estou adorando é a Deus. Só que esses caras aqui, eles tinham convicções. Homens sem convicções são homens que ficam dando jeitinho mesmo. Vou dar um jeitinho aqui. Ah, vou mandar uma mensagem aqui, vou tirar uma brincadeira, vou ver o que dá. Ah, vou fazer desse jeito. Homens que têm convicções, eles não dão jeitinho. Eles são como rochas. E esses homens falaram: nós não nos prostraremos diante desse Deus. Somente homens de fé são capazes de ter convicção. Você mede convicções de homens através de fé. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Se você crê no que você vê, você não faz mais do que a sua obrigação. O cara diz que é ateu. Ele é cético, porque ele é o cara da razão. Ele só crê naquilo que tem razão na cabeça dele. Ele só crê naquilo que ele pode ver. Então ele não tem convicção de nada. Porque eu creio que essa parede é preta. Vocês creem também? Por que vocês creem que essa parede é preta? Porque vocês estão vendo. Precisa algum esforço emocional, mental, racional para vocês acreditar que essa parede é preta? Não, é o óbvio. Então isso não é convicção, isso é o quê? É o óbvio. Que tipo de convicção é essa? Convicção do óbvio? Eu tenho convicção que eu sou um homem de Deus. Pastor, tu? Tenho convicção que eu sou um homem de Deus. Pastor?
O tanto de pastor que está fazendo coisa errada aí. Eu tenho convicção que eu sou um homem de Deus. E essa é a minha luta. Essa luta, ela existe por causa da minha fé. Não que eu tenha que provar aos outros, mas que eu preciso manter a minha fé inabalável. Então os caras disseram, proste diante do Deus falso e você vai viver. Não se proste e você vai morrer. O que eles falaram? É o seguinte, nós não nos curvaremos. Se for a vontade de Deus que nós viemos a morrer, nós morreremos. Mas se for a vontade de Deus que viemos ficar vivos, nós viveremos. Isso é o quê? Fé. Fé traz convicções. Convicções traz o quê? Conflito. Você quer viver sem conflito? É só não ter convicção. É só fazer as coisas. É fácil. O mundo é fácil. Você pode sair hoje mesmo e ir lá para a festa, beber, se prostituir, usar droga. O que o usuário de droga fala? Aqui na igreja sempre vem. A gente sempre luta com os irmãos que estão com problema com drogas, né? O que eles costumam falar? Se eu quiser parar, eu paro. Não é? Então para, rapaz. É porque eu não quero. É não, você quer. Você não tem a força. Sabe por que você não tem força? Porque você não tem convicção. Convicção traz conflito. Então, se você não quer conflito, não tenha convicção. Amém? Só que nesse texto tem uma coisa muito legal. Tem homens convictos gerando conflitos e tem homens fracos tentando resolver conflitos. Os caras viram que os três não se curvaram. Aí eles falaram, ali, ó, tá vendo? Eles estavam com raiva e ciumados. Eles tinham ciúmes dos homens, dos amigos de Daniel. Eles tentaram, lembra que fizeram uma armadilha para Daniel cair na cova dos leões? Eles tinham ciúmes. Então, homens fracos, eles se apegam o quê? A falsas oportunidades. Ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele não se curva não, ó. Se curva não. Aí, vai deixar? Vai deixar? Sempre vai ter alguém do teu lado tentando roubar a tua fé, tentando te intimidar, tentando te acusar. O Adila diz, eu sou homem de Deus. Aí o melhor amigo do Adila, da velha vida, diz assim, tu te conhece, rapaz. Esse é o teus podres, teu passado te condena. Eu sou um homem de Deus. Aquele homem que você conheceu morreu. Não tem gente assim? Que você diz que está indo para a igreja e diz, tu está indo para a igreja? Ih, rapaz, agora eu vi. Tu mudou? Agora eu vi. Eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Então, por conta da tua fé, por conta das suas convicções, você será perseguido, você será ludibriado, difamado, trarão calúnia sobre você. Só que homens com convicções são homens que conhecem a Deus, que têm uma fé inabalável. E aqui, meus irmãos, eu quero encerrar essa palavra. Somente homens de fé são capazes de experimentar coisas extraordinárias. Os que desistem não são capazes. Os que não creem não são capazes. Estão duas pessoas na igreja. As duas pessoas estão ouvindo a mesma palavra, a mesma pregação. Uma experimenta coisas poderosas na vida dela. E a outra passa anos e anos vivendo a mesma coisa na vida. Estão na mesma igreja, ouvindo a mesma pregação, mas tendo respostas e resultados diferentes. Por quê? Porque somente pela fé nós somos capazes de experimentar coisas extraordinárias. Somente pela fé nós somos capazes de dar grandes testemunhos. Então, pela fé, um pequeno passo nunca é um pequeno passo. Pela fé, uma decisão nunca é uma simples decisão.
Pela fé, tudo que nós fazemos se torna grandioso. Tudo que nós fazemos se torna grandioso. Abra a tua mente, meu irmão. Abra o teu coração nessa noite e entenda. Pela fé, tudo que nós fazemos se torna algo grandioso. Tudo que nós fazemos se torna algo que vai além das nossas expectativas. Pela fé é assim. Sem a fé, um passo é só um passo, mas pela fé é um grande passo, é uma grande decisão rumo a um grande sonho, a um grande objeto. Meu irmão, preste atenção, não use a tua fé para coisa pequena. Eu nunca oro por alguém que está com dor de cabeça. A pessoa chega para mim e diz, pastor, eu estou com dor de cabeça. Tu já tomou aspirina? Já tomou um Dorflex? Já tomou aí um remédio? A pessoa, já tomei, pastor. Mas a dor de cabeça que eu estou, ela é diferente. Aí eu oro. Porque a minha fé é para coisas grandes, meu irmão. O irmão tacou o dedo, machucou o dedo. Pastor, ora pelo meu dedo. Não, meu irmão, vou orar pelo teu dedo, não. Mas qual é o teu sonho? Eu vou orar pelo teu sonho. E outra coisa que acontece, pela fé, nós tomamos decisões e posicionamentos que as outras pessoas não tomam e não fazem. Todos decidiram se curvar, eles decidiram ficar de pé. Aí você tem fé, eu tenho fé, pastor. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Você passa a madrugada orando? Não todo dia, um dia só da semana. Você fica a madrugada orando? Você busca a presença do Senhor? Você faz coisas que só pela fé é capaz? O caderno de oração está aqui, ó. Já escrevi aqui os meus sonhos. Senhor, eu quero isso aqui. Põe minha mão e ora. Senhor. Ou você só fica pensando e olhando e não sei. Quais são as tuas ações de fé, as tuas atitudes de fé? Pastor, eu quero uma empresa naquele lugar. Tem um lugar aqui que eu não estou dizendo que lá vai ser uma igreja não, sabe? Eu não oro por isso, mas tem um lugar aqui que eu passo que eu acho interessante. Eu fico pensando, pô, isso aqui seria uma igreja bacana. Então eu oro pensando assim. Um dia a nossa igreja vai ser tão grande quanto esse prédio aí. Quando eu vou visualizar a nossa igreja, eu como pastor dessa igreja, eu nunca visualizo esse ponto aqui. Toda vez que eu vou pensar na igreja, que eu vou orar na igreja, nas minhas orações, na minha mente, nunca é esse lugar aqui. É sempre um lugar maior. Porque eu estou usando a minha fé, meu irmão. Tu acha que eu vou usar minha fé para coisas pequenas? Isso aqui é só um pequeno passo. Isso é só um pequeno passo. Tem gente que acha que eu sou doido, meu irmão. Tem pastores de outros ministérios que acham que eu sou doido. E eu não estou falando do nada, os caras falam, rapaz, tu é doido mesmo, né? Rapaz, tu tá aí nessa loucura aí. E aí, como é que é? Rapaz, lá na igreja tem um gato pingado, a gente tá lá. E o aluguel, como é que faz? Só a graça. E a luz, só a graça. E tu, como é que tu te mantém? Só a graça. É fé, meu irmão. Até alguns de vocês dizem, o pastor é doido mesmo. Ficou, não foi embora. É fé, meu irmão. E eu quero que vocês experimentem do poder da fé. Eu quero que vocês usufruam do poder da fé. Se não da fé de vocês, da minha fé. Se não da fé de vocês, da minha fé. Enquanto vocês estiverem debaixo dessa igreja aqui, vocês vão ver Deus agir na vida de vocês. Mas não estou falando isso para vocês se acomodarem, não. Mas vocês vão ver. Porque eu tenho orado por isso. E eu não acho que Deus não vai ouvir minha oração. Eu acho que Deus vai ouvir minha oração. Eu oro por vocês. Talvez vocês não orem por mim, tudo bem. Mas eu oro por vocês. Quando vocês falam o pedido de oração de vocês, eu anoto. E eu oro falando o pedido de vocês. Eu não oro tipo, o fulano, Senhor, abençoa a vida dele. Senhor, abençoa o fulano. Ele tem colocado isso diante de ti, Pai. Deus visita, cria estratégias, faça algo, mas faz isso acontecer na vida dele.
Meus irmãos, Deus quer homens de fé e mulheres de fé. Fique de pé em nome de Jesus.